E aí galera, tô fazendo mais esse vídeo aqui para vocês. Hoje eu queria falar de alguns livros relacionados à física que eu já li e que eu acho interessantes para qualquer um ler, mesmo para leigos. São livros sem fórmula, sem muita matemática. Até tem um deles que tem um pouco, mas bem pouco. E que eu acho que são acessíveis para todos que têm interesse em aprender um pouco do assunto, né? Mesmo em termos de divulgação e tal. O primeiro é esse daqui, né? O nome dele, Física do Impossível, já sugere um pouco pseudagem, né? Você já acha que ele vai falar de cura quântica, astrologia quântica, homeopatia quântica relativística pós-moderna, sei lá. Você já acha que o negócio vai viajar. E o autor, ele é conhecido por às vezes falar algumas bobagens, que é o Mikio Kaku. Ele é um cientista americano. Eu sei que ele contribuiu para as coisas relacionadas com teoria de cordas e tal, mas eu não entendo nada disso, eu não sei direito o que ele fez. Mas é relativamente renomado, é famoso, assim, conhecido e tal. É, digamos, ele não é um louco que sai escrevendo livro sobre coisas que ele não entende, sabe? Ele é um físico, ele sabe física. Mas esse livro aqui eu acho ele interessante, tá? Primeiro que ele tem uma coisa um pouco realista, assim, que ele classifica as coisas que ele trata aqui no livro em termos de três classes, digamos assim, né? De impossibilidade, né? Classe um, classe 2, classe 3, sendo classe um coisas menos impossíveis, digamos assim, se é que dá para falar desse jeito, e de classe 3 coisas muito impossíveis. Bom, pelo título você imagina que dá para entender que ele vai falar de coisas, de possibilidades para a física e o quanto elas estão longe da realidade, né? Então a gente pode dizer, pode mencionar que, por exemplo, logo no começo do livro, nas impossibilidades classe um, ele vai falar tipo invisibilidade, teletransporte, telepatia, robôs, extraterrestres, coisas do gênero. Que, digamos assim, são coisas que ainda não são possíveis hoje, mas que não parecem ser impossíveis, não parecem ser totalmente longe da realidade, de serem possíveis um dia. E, lógico, quando ele está falando de vida extraterrestre, ele até menciona assim, formas de vida mais simples, mas ele também fala de seres inteligentes, né? Ele também fala da possibilidade de seres inteligentes. É interessante, não é nada profundo, sabe? É só uma questão, é só ele relatando algumas posições dele, alguns problemas nas ideias, né? Aparentemente ele parece ser um cara muito interessado em visibilidade, porque tem alguns vídeos até dele no YouTube falando de algumas coisas assim, e a parte de invisibilidade, que é o capítulo 2, eu acho que foi um dos mais interessantes do livro, na minha opinião, assim. É, E você vai, por exemplo, em possibilidade de classe 3, máquina de moto perpétua, entendeu? Que é um negócio que aparentemente vai ser impossível mesmo, sabe? Ele explica por quê e tal. Digamos, as intermediárias ali de classe 2, ele fala alguma coisa assim, mais veloz que a luz, a viagem no tempo, universos paralelos, que ainda não são, digamos, mainstream da ciência, não são consenso científico, não são, não sei qual palavra você quer usar, não são a norma científica, não são a ciência não é a ciência normal, não sei, não fazem parte assim de nenhum consenso científico. Algumas são possibilidades exploradas por alguns físicos, mas não são um pouco mais longe da realidade do que invisibilidade, por exemplo, né? Quer dizer, invisibilidade a princípio não viola nenhum princípio que a gente acha ser fundamental da natureza. Agora, mais rápido do que a luz é estranho. Pela ciência que a gente tem hoje, parece que não é possível, entendeu? Então já tem uma certa graduação assim de o quão impossível ou não é essa coisa. Eu acho um livro muito interessante, dá para qualquer um ler, sabe, no ensino médio, alguém que já é formado, mas não é da área, ou alguém mesmo que faz um curso de física e quer um livro diferente para dar uma olhada em alguma coisa interessante. Eu acho um livro legal, tá? Talvez esteja um pouco desatualizado, porque faz muito tempo que eu li, mas é interessante. Outro livro que eu vou falar para vocês, esse aqui, Astronomia, uma visão geral do universo, que é da editora da USP, escrito por alguns professores da USP, né? Esse aqui já não é um livro de divulgação, assim, propriamente dito. É também, mas não só. Eu cheguei a usar ele na faculdade, quando eu fazia matéria de astronomia. Eu peguei algumas coisas interessantes do livro, porque ele é bem explicado, ele é bem didático.
E assim, eu vou confessar pra vocês que eu adoro livro com figuras coloridas, sabe? E as desse livro aqui, as fotos são invejáveis. Não sei se vai dar pra ver bem aí, mas olha essa daqui, por exemplo. São muito bem feitas, a folha do livro é muito boa. Entende? E só pelas imagens, só pelas fotos que tem aqui no final já vale, tá? Esse livro já tem um pouco de matemática, né? Ele já é um livro, digamos que já é para você realmente estudar o assunto, mas não é nada de outro mundo. Não é um livro super rigoroso, né? Ele é simples, ele é um livro introdutório para astronomia, né? Então, se você tem interesse em aprender alguma coisa de astronomia, é um ótimo lugar para você começar, tá? Ótimo lugar mesmo para você começar. Para quem gosta assim, de ver espaço astrônomo amador, assim, tal, também é muito interessante esse livro. Tem coisas boas aqui. E mesmo para quem não é da área, não tem interesse em nem fazer astronomia, nem de forma amadora, mas queria saber um pouco sobre o assunto, ainda é um livro legal, tá? Para quem está no ensino médio, com pretensão de fazer algum curso que seja relacionado a isso de alguma forma, sei lá, engenharia aeroespacial, astronomia propriamente dita, ou quer fazer física e pensa em fazer em especializar em astrofísica algum dia, sabe? Ser um astrofísico algum dia, é um bom lugar para você começar. Eu acho um livro interessante, tá? Outro livro que eu vou falar pra vocês, que é o que eu mais vou fazer assim desses três, tá? O que eu realmente vou aconselhar vocês a lerem. Esse daqui, do Gil da Costa, Do que Tudo é Feito, certo? Também é da editora da USP, esse livro. Também tem figuras coloridas que são muito boas. Não adianta, eu adoro figuras coloridas, né? E algumas coisas que vocês vão ver nesse livro aqui são coisas que às vezes já ouviu falar no ensino médio, experimento de Rutherford e tal. Mas ele busca assim, explicar o que que a gente sabe até hoje sobre a estrutura da matéria, como a matéria é feita. Só que é um livro de divulgação, é sem matemática, sabe? Ele é simples, ele busca explicar as ideias. Às vezes ele precisa fazer algumas analogias para o conceito ficar claro, mas no geral o livro é bem objetivo. E o Gil da Costa ele escreve bem, isso é interessante também, o livro é relativamente bem escrito, na minha opinião, e o assunto é muito interessante, sabe? Ele é um cientista, né? Ele é um físico da área, não sei se exatamente da área de partículas, mas ele é um físico, ele sabe do que ele está escrevendo. E é muito interessante para quem quer ter alguma noção de partículas, tá? Sabe de física de partículas. Ele fala algumas coisas de quântica também, que são muito interessantes. É um livro muito legal. Dá para você ler também no ensino médio. É um livro que eu aconselho bastante, bastante mesmo. Acho um livro muito interessante. Esse eu vou ficar por aqui. Para quem gostou, valeu, dá um like aí, comenta se possível. Falou e até mais.